Capítulo 22. Passepartout percebe que, mesmo do outro lado do mundo, é prudente andar com um trocado no bolso. Após deixar Hong Kong às 6h30 da tarde do dia 7 de novembro, o Carnatic dirigia-se a todo vapor para as terras do Japão. Estava abarrotado de mercadorias e passageiros. 2 camarotes da proa permaneciam desocupados. Eram os que haviam sido reservados em nome de Mr. Phileas Fogg. Na manhã seguinte, os homens da proa puderam ver, não sem certa surpresa, um passageiro, com o olhar meio aparvalhado, desgrenhado, sair cambaleando da coberta de segunda classe e vir, vacilante, sentar-se sobre um cordame. Esse passageiro era Passepartout em pessoa. Eis o que acontecera. Instantes depois que Fix deixou a casa de ópio, 2 criados haviam carregado um Passepartout completamente sedado e o deitado na cama reservada aos fumantes. 3 horas mais tarde, contudo, perseguido até em seus pesadelos por uma ideia fixa, Passepartout despertou e passou a lutar contra a ação intoxicante do narcótico. O pensamento do dever não cumprido arrancou-o de seu torpor. Deixou aquele leito de alucinados e, tropeçando, amparando-se nas paredes, caindo e se levantando, mas sempre e irresistivelmente impelido por uma espécie de instinto, saiu da opiaria gritando como num sonho: "O Carnatic! O Carnatic!" Lá estava o vapor, no embarcadouro, pronto para partir. Passepartout não tinha senão alguns passos a dar. Lançou-se sobre a passarela levadiça, atravessou o portãozinho da morada e, no momento em que o Carnatic largava as amarras, desabou na proa sem sentidos. Alguns marujos, habituados com aquele tipo de cena, desceram o pobre rapaz para um camarote da segunda classe e Passepartout só despertou na manhã seguinte, a 150 milhas do território chinês. Aí está, então, porque naquela manhã Passepartout se achava no convés do Carnatic, procurando respirar tudo o que podia da fria brisa marinha. O ar puro devolveu-lhe a lucidez. Começou a juntar as ideias, apesar de toda a dificuldade. Terminou se lembrando das cenas da véspera, das confidências de Fix, da casa de ópio, etc. "É evidente", ruminou, "que fui abominavelmente drogado. O que Mr. Fogg vai dizer? Bom, seja como for, não perdi o navio, e é isso que importa. Quanto a essezinho, espero termos nos livrado dele, e depois do que me propôs, que ele não tenha ousado nos seguir no Carnatic. Um inspetor de polícia, um detetive nos calcanhares do meu patrão, acusado de assaltar o Banco da Inglaterra. Ora, vamos! Mr. Fogg é um ladrão tanto quanto eu sou um assassino. Passepartout tinha o dever de contar essas coisas ao seu patrão? Convinha-lhe revelar o papel desempenhado por Fix naquela trama? Não faria melhor esperar seu regresso a Londres para lhe dizer que um agente da Polícia Metropolitana seguira o mundo afora e rir com ele a respeito? Sim, sem dúvida. Era, em todo caso, uma questão a ser examinada. O mais urgente era encontrar Mr. Fogg e fazê-lo aceitar suas desculpas por aquele comportamento inqualificável. Passepartout levantou-se. O mar estava de ressaca, o navio jogava. O digno rapaz, com as pernas ainda bambas, alcançou aos trancos e barrancos a proa do navio. No convés, não viu ninguém parecido com seu patrão nem com Mrs. Alda. Bom, pensou, Mrs. Alda ainda deve estar deitada a essa hora. Quanto a Mr. Fogg, deve ter conhecido algum jogador de whist e apreciador como é. Dizendo isso, Passepartout desceu ao salão. Mr. Fogg não estava lá. Passepartout só tinha uma coisa a fazer: perguntar ao Purser qual era o camarote de Mr. Fogg. O Purser lhe respondeu que não conhecia nenhum passageiro com aquele nome. Perdoe-me, disse Passepartout, insistindo. Trata-se de um gentleman, alto, frio, pouco comunicativo, acompanhado de uma jovem dama. Não temos jovem dama a bordo, respondeu o Purser. Quer saber? Aqui está a lista dos passageiros. Pode consultá-la. Passepartout consultou a lista. O nome de seu patrão não figurava nela. Teve um lampejo e uma ideia lhe ocorreu. Ah, essa agora!
Estou mesmo no Carnatic? Exclamou. Sim, respondeu Purser. A caminho de Yokohama? Exatamente. Por um instante, Passepartout receara ter se enganado de navio. Mas se ele estava no Carnatic, o certo é que seu patrão não estava. Passepartout desabou numa poltrona. Parecia fulminado. Subitamente teve uma luz. Lembrou-se de que a hora da partida do Carnatic fora antecipada, que ele ficara de avisar ao seu patrão e não o fez. Era então culpa sua se Mr. Fogg e Mrs. Alda haviam perdido o vapor. Culpa sua, sim, mas maior ainda do traidor, que para separá-lo de seu patrão, para reter este último em Hong Kong, o sedara. Pois ele terminou por compreender a manobra do policial. E agora Mr. Fogg, certamente arruinado, tendo perdido a aposta, capturado, preso talvez. Passepartout, só de imaginar, arrancou um chumaço de cabelo. Ah, se um dia agarrasse aquele Fix para um acerto de contas! Por fim, após um primeiro momento de angústia, recuperou o sangue frio e analisou a situação. Esta era pouco invejável. O francês estava a caminho do Japão. Seguro de lá chegar, como voltar? Estava teso. Nenhum shilling, nenhum penny no bolso. Ainda bem que sua passagem e a alimentação a bordo já estavam pagas. Dispunha, portanto, de 5 ou 6 dias pela frente para tomar um partido. O que comeu e bebeu durante a travessia é simplesmente indescritível. Comeu por seu patrão, por Mrs. Alda e por si próprio. Comeu como se o Japão, aonde a portaria, fosse um país deserto, desprovido de qualquer substância comestível. No dia 13, à primeira maré, o Carnatic entrava no porto de Yokohama. Esse porto é uma escala importante do Pacífico, usada por todos os vapores a serviço do correio e dos viajantes entre a América do Norte, a China, o Japão e as ilhas da Malásia. Yokohama fica na Baía de Yedo, a pouca distância dessa imensa cidade, segunda capital do Império Japonês, outrora residência do Taikun. Na época em que esse imperador civil existia, e rival de Meako, a grande cidade habitada pelo Mikado, imperador eclesiástico descendente dos deuses. No cais de Yokohama, o Carnatic foi acomodar-se junto aos píeres do porto e dos armazéns da alfândega, em meio a embarcações de todas as nações do mundo. Foi sem qualquer entusiasmo que Passepartout desembarcou naquela singularíssima terra dos Filhos do Sol. Nada lhe restava a fazer, senão tomar o acaso como guia e sair ao léu pelas ruas da cidade. Passepartout viu-se a princípio numa cidade absolutamente europeia, com casas baixas, dotadas de varandas que se estendiam em elegantes peristilos e que com suas ruas, praças, docas e entrepostos cobria todo o espaço compreendido entre o promontório do Tratado e o rio. Ali, como em Hong Kong e Calcutá, pululava uma mixórdia de pessoas de todas as origens, americanos, ingleses, chineses, holandeses, comerciantes dispostos a tudo vender e a tudo comprar, em meio aos quais um francês se julgava tão estrangeiro como se lançado no país dos Hotentotes. Passepartout até que tinha uma saída, que era apresentar-se ao consulado francês ou inglês estabelecidos em Yokohama. Por outro lado, repugnava-lhe contar sua história, tão intimamente misturada à de seu patrão, e antes de tomar tal iniciativa, queria esgotar as demais opções. Por conseguinte, após percorrer a zona europeia da cidade, sem que o acaso o ajudasse, entrou na parte japonesa, determinado, se necessário, a esticar até Iedo. Essa área de Yokohama, habitada majoritariamente por japoneses, é conhecida como Benten, do nome de uma deusa do mar adorada nas ilhas vizinhas. Ali era possível contemplar admiráveis aleias de ciprestes e cedros, portas sagradas com uma arquitetura estranha, pontes discretas em meio a bambus e juncos, templos abrigados sob o véu imenso e melancólico dos cedros seculares, santuários em cujos recintos meditavam sacerdotes budistas e adeptos da religião de Confúcio,
Ruas intermináveis, onde se via um punhado de crianças de pele rosada e bochechas vermelhas, bonequinhos que pareciam recortados de algum biombo e que brincavam em meio a cãezinhos de pernas curtas e gatos amarelados, sem rabo, muito preguiçosos e dengosos. Nas ruas, o formigueiro de sempre, o vai-e-vem incessante, monges em procissão, batucando em seus pandeiros monótonos, Yakunins, funcionários da alfândega ou da polícia, com chapéus pontudos incrustados de laca e portando 2 sabres no cinturão. Soldados vestindo uniformes de algodão listrados de azul e branco e armados com espingardas de percussão. Guardas do Mikado, metidos em seu gibão de seda, com loriga e cota de malhas e vários outros milhares de todas as condições. Pois no Japão, a profissão de soldado é tão estimada quanto é desdenhada na China. Depois, pedintes leigos, peregrinos em túnicas compridas, simples civis com os cabelos lisos e negros feito ébano, cabeça grande, torsos compridos, pernas franzinas, estatura pouco elevada, tez que ia desde as escuras nuances do cobre até o branco fosco, mas nunca amarela como a dos chineses, dos quais os japoneses diferem visceralmente. Por fim, entrecoxes, palanquins, cavalos, carregadores, carrinhos à vela, os norimons com divisórias de laca, os cangos macios, verdadeiras liteiras de bambu, viam-se circular nos passinhos de seus pezinhos, calçando sapatos de pano, sandálias de palha ou borzeguins de madeira trabalhada, algumas mulheres pouco graciosas, olhos vincados, peito deprimido, dentes escurecidos na moda vigente. Porém, trajando com elegância a indumentária nacional, o kirimon, espécie de roupão traspassado por uma larga faixa de seda, a qual, formando um largo cinto, eclodia atrás num laço extravagante, que as modernas parisienses parecem ter copiado das japonesas. Passepartout circulou durante algumas horas no meio daquela multidão colorida, observando ao mesmo tempo as curiosas e sortidas lojas, os bazares, onde se amontoa todo o bric-a-brac da ourivesaria japonesa, os restaurantes enfeitados com caixas e bandeirolas, nas quais lhe era proibido entrar, e aquelas casas de chá, onde se bebem xícaras de água quente e perfumada, assim como o saquê, beberagem extraída do arroz em fermentação, e as confortáveis tabagias, onde se fuma um tabaco muito fino, e não ópio, cujo consumo é praticamente desconhecido no Japão. Continuando seu passeio, Passepartout então viu-se nos campos, em meio a imensos arrozais. Lá desabrochavam, junto com flores que lançavam suas últimas cores e seus últimos perfumes, camélias deslumbrantes, produzidas não mais por arbustos, mas por árvores. E nos cercados de bambus, cerejeiras, ameixeiras e macieiras, que os nativos cultivam mais pelas flores que pelos frutos, e que espantalhos horrendos e armadilhas ruidosas defendem contra a bicada dos pardais, pombos, corvos e outras aves vorazes. Não havia cedro majestoso que não abrigasse alguma grande águia. Não havia salgueiro chorão cuja folhagem não protegesse alguma garça real melancolicamente equilibrada num pé só. Por fim, em toda parte, gralhas, patos, marrecos, gansos selvagens e um grande número de cegonhas que os japoneses tratavam de veneráveis e são o símbolo da longevidade e da felicidade. Enquanto assim vagava, Passepartout percebeu algumas violetas na relva. "Ótimo", disse ele, "será a minha ceia." Cheirando-as, porém, não sentiu nenhum perfume. "Falta de sorte", pensou. Naturalmente, por precaução, o honesto rapaz havia almoçado tão fartamente quanto pudera antes de deixar o Carnatic. Contudo, após um dia de caminhada, sentiu um buraco no estômago. Notara que nos açougues nativos não havia carne de carneiro, cabra ou porco, e ciente de que era um sacrilégio matar bois e vacas, reservados exclusivamente para as necessidades da agricultura, concluíra que a carne era rara no Japão. Não estava enganado, mas, na falta de carne de açougue, seu estômago teria se virado muito bem com um pernil de javali ou cervo, perdiz ou codorna, ave ou peixe, de que os japoneses se alimentam quase que exclusivamente junto com o produto dos arrozais. Mas foi obrigado a se curvar à triste realidade e adiou para o dia seguinte a tarefa de prover sua subsistência.
Anoiteceu. Passepartout regressou à cidade e, em meio a lanternas multicoloridas, vagou pelas ruas, observando grupos de equilibristas a executar seus assombrosos números e astrólogos com suas lunetas cercados por uma multidão. Em seguida, voltou à baía, cingida pelas fogueiras dos pescadores que atraíam o peixe à luz de tochas resinosas. As ruas terminaram por se esvaziar. À multidão sucederam as rondas dos Yacunins. Esses oficiais, em trajes magníficos e seguidos por seus séquitos, pareciam embaixadores. E Passepartout, sempre que encontrava alguma suntuosa patrulha, repetia jocosamente: Não é possível! Outra embaixada japonesa de partida para a Europa?